Queridos, voltei, hein? E hoje eu queria falar para vocês sobre as medidas que estão em cima da mesa aí sobre a habitação mais. E no nosso caso específico, técnicos da construção civil, o que vai mexer com a nossa vida? O tal do Simplex. Será que o Simplex é simples mesmo? A gente já vai ver. O que acontece? O governo tem aí algumas medidas, chamadas medidas habitação mais, que são muito interessantes, gente, de simplificar a vida aí de quem quer construir a sua casa, quem quer fazer o investimento, no sentido em que a falta de construção, a falta de habitação aqui em Portugal. A escalada dos preços mostra exatamente isso. Temos menos imóveis no mercado, mais pessoas querendo comprar. E do ponto de vista de licenciamento e comunicação prévia, vamos falar sobre isso, que de fato a Câmara Municipal faz a gente esperar muito tempo. E para vocês entenderem um pouco mais sobre esse sistema Simplex, eu queria que vocês entendessem também o que acontece nesse momento quando eu faço um projeto e quero colocar na Câmara Municipal. Qual vai ser a grande diferença entre o que acontece agora do que o governo pretende que aconteça a seguir? Antes de mais, vamos lá entender um pouquinho do que é o licenciamento camarário, porque se vocês forem no vídeo do governo, vocês percebem que eles falam várias vezes em isenção de licenciar. Então vocês têm que perceber um pouco do que se trata aí o licenciamento e do que é a comunicação prévia, gente, porque assim, simplex, vamos lá, simplex vulgo, entre aspas, comunicação prévia, que é uma operação urbanística que já existe. Então assim, nem tudo é novidade. Para vocês que vão construir a vossa casa, vocês acham que é uma grande novidade, mas para nós que trabalhamos em projeto, não é. Ponto número 1, o que é uma operação urbanística de licenciamento? Então você pretende construir a casa de vocês, vão ter em contato aí com o arquiteto que vai fazer o projeto da casa de vocês. O que acontece? O projeto é feito pelo arquiteto, ele tem o tempo dele de trabalho também, não vamos esquecer do tempo de nós. Nosso trabalho, ele sempre existe, ele sempre irá existir. Por mais simplex que o governo tente colocar aqui, o trabalho do engenheiro e do arquiteto, do topógrafo, esse tempo de trabalho, ele vai existir. Então, nós temos aí um projeto de arquitetura que foi feito com vocês, aquilo que vocês pretendem do ponto de vista do investimento ou mesmo da construção para habitação, e o arquiteto faz lá o projeto dele com plantas, alçados, cortes, tudo aquilo que é necessário para se entregar um licenciamento na Câmara. Falando em licenciamento, a gente está falando de 90 dias úteis que a Câmara Municipal tem para responder o projeto da arquitetura e depois o projeto de engenharia. Imagina o tempo que isso dá, não é? Falando em licenciamento ainda, gente, vamos lá perceber como é que isso funciona. O licenciamento pressupõe a entrega de um projeto de arquitetura, 90 dias úteis de avaliação. Aprovado? Beleza. Projeto de engenharia entra na Câmara, mais dias de apreciação. E depois no final tá tudo apreciado, tudo aprovadinho pela Câmara Municipal, entra aqui a documentação do construtor. Quero mostrar para vocês o que é a visão do simplex, o que é a comunicação prévia, porque são basicamente a mesma coisa. Eu sei que o governo está falando sobre o simplex como se fosse uma medida nova, não é de todo, quem trabalha em projeto sabe, nós já fazemos muitos projetos em comunicação prévia, e quando é que é mais usual e por que não toda a gente faz isso então, já que é tão rápido, né? Quando eu falo em comunicação prévia, eu tenho aqui comigo, eu sou engenheira civil, eu faço projeto de engenharia apenas, tá bem? Mas eu recebo o projeto do arquiteto, quando eu falo em comunicação prévia, estamos falando de 10 dias úteis de resposta, olha a diferença. E no caso da comunicação prévia, vocês têm que entregar arquitetura, engenharia e o construtor em conjunto. Então é como se fosse um pacotinho de projetos, todos feitos, todos fechados, e vão entregar na Câmara Municipal, e a Câmara Municipal tem 10 dias úteis para dar aí resposta para vocês. Entende a diferença? Se fosse muito bom toda a gente fazer uma comunicação prévia, nem sempre é possível fazer uma comunicação prévia também. Vou explicar a seguir o que é uma coisa e o que é outra, quando é que você pode fazer de fato e quais são as vantagens e desvantagens que é importante referir aqui. Vou falar apenas agora da comunicação prévia. Comunicação prévia, que é o tal nome simplex aqui, se pressupõe que aquele lote, aquela construção já tem regras associadas. E é por isso que o arquiteto consegue fazer aí o plano de projeto de arquitetura e passar para o engenheiro para trabalhar a seguir, sem ter um parecer camarário. Existe uma operação de loteamento aprovada, em que eu tenho, cada lotezinho já tenho ali uma listinha de informações. Qual é a área bruta da construção possível? Qual é a área de implantação possível? Quantos pisos eu posso construir? Posso ter cave? Não posso ter cave? Né? Eu posso ter um anexo até quantos metros quadrados? É preciso ter regras para quê? Para que depois numa rua você tenha as operações delineadas e todas parecidas. Ninguém quer viver num prédio de 3 andares e que do lado tem um arranha-céus de 25 andares. Não é isso o entendimento da Câmara, não é isso que pretendemos fazer. Mas a verdade é que essas regras têm que estar bem escritas, porque existe aqui um problema por detrás da comunicação prévia, sim, que é a
a falta de total informação sobre os lotes. Eu sei que o ônus, a responsabilidade vai ficar do seu lado. Quando nós fazemos uma comunicação prévia, todos os intervenientes de projeto têm um acréscimo de responsabilidade. Todos nós temos um acréscimo de responsabilidade. Ah, Flávia, mas no licenciamento o arquiteto não tem responsabilidade? Todos nós temos. Só que quando se faz uma comunicação prévia, olha o risco que tem nós entregarmos tudo em conjunto, uma arquitetura, uma engenharia que é toda feita na base de um desenho da arquitetura, não é? Entregar a documentação toda do construtor. Chega lá na Câmara Municipal, passado 10 dias, você pode fazer um levantamento, um diferimento tácito. Chega lá e fala assim, vou começar a construir. E a Câmara Municipal, de repente, está com uma afluência muito grande de projetos, só responde em 2 meses. Em 2 meses, você já começou as fundações. Em 2 meses, provavelmente, você deve estar aí no teto do piso 1, quem sabe. E isso pode fazer alguma alteração, sim, na sua vida na hora de construir. Esse é o nosso maior receio. Nós que fazemos aqui a parte do projeto. Será que a gente vai ter as regras todas do jogo? Essa é a parte que faz com que a gente pense realmente se há aqui uma grande diferença ou não. De fato, quando eu falo dos prazos das câmaras, né, quando eu falo dos 90 dias úteis para o licenciamento, eu penso que a Câmara Municipal, na maior parte dos casos, daquilo que a gente tem assistido, até responde em menos tempo do que os 90 dias úteis. Agora, falando em comunicação prévia, foram raras as vezes que eu vi uma comunicação sendo feita na Câmara Municipal e em 10 dias úteis eles darem resposta. Eu tenho que ser bem honesta com vocês e falar isso, que é verdade. A maior parte dos projetos que nós fazemos ainda são de licenciamento. Eu tenho arquitetos que trabalham conosco que fazem muito mais a modalidade da comunicação prévia com o licenciamento, porque são arquitetos que estão habituados a trabalhar com a mesma Câmara Municipal. Eles já sabem como é que a Câmara funciona, o que eles gostam ou não, o que eles apreciam positivamente e o que eles apreciam negativamente. Mas eu queria muito trazer esse assunto aqui, porque eu vejo só vantagens e eu tenho que trazer para vocês a vantagem na comunicação prévia. Ela é mais curta no tempo? Sim, mas ela é uma operação que já existe. O governo também coloca em cima da mesa a possibilidade de haver outros tipos de lotes e de construção que vai passar a poder fazer uma comunicação prévia. Nem todas as obras são possíveis de serem feitas uma comunicação prévia. Isso é uma coisa importante de referir aqui. Se eu tiver um edifício histórico, se eu tiver uma recuperação do imóvel, provavelmente você pode não fazer uma comunicação prévia. Como eu já disse antes, a comunicação prévia, o tal do simplex, vai estar sempre anexada a uma regra. Você tem que ter as regras para aquele lote, para aquela construção, para poder fazer nessa modalidade de tudo junto. Uma outra desvantagem que eu vejo na comunicação prévia é para o cliente comum, né? Aquela pessoa que vai fazer a sua própria construção. Eu acho que fica complicado você ter um arquiteto que está fazendo arquitetura, os engenheiros estão fazendo as engenharias, e você ter um construtor que lhe dê um orçamento correto. Eu falo isso muitas vezes, não aceitem orçamentos por metro quadrado de construção, porque a probabilidade de dar problema lá na frente para vocês é gigante. Então imagina vocês pedirem o orçamento do construtor apenas com o projeto de arquitetura que o engenheiro está fazendo aí do projeto dele. Se nós estamos falando uma operação urbanística que pressupõe que tudo junto, ou vocês já têm o construtor porque já o conhecem, ou vocês não têm o construtor e ainda vão ter esse tempo para achar quem será o empreiteiro da vossa construção. Para quem pretenda fazer um projeto de execução detalhado, mais pormenorizado e ter acesso aí ao mapa de quantidades, e esse mapa de quantidades é que vai servir para você fazer o tal concurso entre empreitadas, meu conselho para você a partir de hoje, se for possível no vosso lote fazer uma comunicação prévia, é vocês fazerem o projeto de execução antes de tudo. Então vocês vão ter um projeto mais detalhado antes, vai ter tempo de encontrar esse empreiteiro e aí, quando for para fazer a comunicação prévia, para vocês terem esse tempo de resposta de 10 dias, é só chegar na Câmara Municipal e entregar. Falando ainda do simplex, eu tenho mais 2 notas para fazer. Eu lembro do primeiro vídeo do primeiro-ministro Antônio Costa falando sobre as medidas da Habitação Mais e do simplex. E eu me recordo muito bem sobre a possibilidade de haver multas, de haver coimas para as câmaras municipais que não cumprissem os prazos. Nesse momento, eu já não vi mais nada sobre esse tipo de penalização para quem de fato tem demorado muito tempo para responder. O segundo ponto que eu queria dizer para vocês é os prazos já existiam. Esse simplex ele não é totalmente novo. A comunicação prévia já se pressupõe os 10 dias. É um tempo muito curto para a Câmara Municipal avaliar todos os projetos, mas é o que está na lei. De uma maneira bem sucinta, se o governo incidisse sobre os prazos que já estão na lei, já seria muito bom. Se a gente parasse de falar em simplex, comunicação prévia, licenciamento e simplesmente
simplesmente o governo viesse e falasse: a partir de hoje a gente tem que cumprir os prazos que estão na lei. Já facilitaria a vida de todos nós. Você que quer construir, nós que fazemos o projeto, porque realmente existem câmaras que respondem muito rapidinho e existem câmaras que demoram muito tempo. A lei é para todos. Se eu tenho 15 dias para responder uma notificação, acho que seria importante a Câmara Municipal também começar a dar resposta dentro do prazo. Garante a segurança de todos nós. Vamos ver o que vai acontecer? Eu estou falando de medidas que ainda estão em cima da mesa, gente. Já houve um Conselho de Ministros que pré-aprovou e agora vai para a Assembleia da República e vamos ver o que vai acontecer a seguir. Escreve aí para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre o Simplex. Será que vai ter uma grande diferença? Você, arquiteto, o que vai ser impactante na sua vida? Na parte de vista daqui da engenharia, vai ser um pouco parecido, não penso que vai mudar grande coisa. Já fica tudo a nossa responsabilidade, o nosso termo de responsabilidade, nosso tempo de execução vai ser o mesmo. É mais uma questão da entrega do que outra coisa, mas eu queria saber a opinião de vocês. E você que vai construir a sua casa, tá feliz com isso? Acha que realmente vai ter algum benefício para você? Acha que a Câmara Municipal vai responder em 10 dias? Escreve tudo, quero saber a tua opinião.